noite a todos. Estamos aqui no nosso terceiro estudo do nosso Café Teológico. Hoje é o nosso Café com Tozer. Nós estamos estudando o livro Em Busca de Deus. Hoje é o terceiro estudo. No primeiro estudo nós vimos uma pequena introdução ao livro. No segundo estudo vimos o primeiro capítulo, Seguindo a Deus de Perto. E agora, nesse terceiro estudo, nós veremos a bênção de não ter nada. É um dos capítulos mais impressionantes, se bem é difícil dizer se tem algum capítulo que é menos impressionante do que outros desse livro. Mas o assunto aqui é de importância vital para todo aquele que quer buscar a Deus, que quer seguir a Deus de perto. Então, vamos ao capítulo 2, e eu quero iniciar esse capítulo 2 com Salmos 16, 2, onde a palavra de Deus diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Nessa terra nós chegamos sem nada, ao morrermos nós não levamos nada, e só uma coisa que permanece antes da nossa vinda, durante a nossa vida e depois da nossa partida, que é o Senhor. Então o salmista, quando ele diz assim, outro bem não possuo, que não a ti somente, é aquele salmista que foi abençoado com a bênção de não ter nada. E é nesse capítulo que Tozer vai justamente dizer, se você quer procurar Deus, você quer seguir a Deus de perto, não há nada nessa terra que realmente se compare à presença dele. E só há uma bênção que realmente nos auxilia a ter o Senhor como esse bem que o salmista diz, é a bênção de não ter nada. Vamos começar com as coisas que estão no trono. Antes de criar o homem, diz aqui Tozer, sobre a terra, primeiro o Senhor Deus preparou sua chegada, criando um mundo de coisas úteis e agradáveis para o seu sustento e deleite. E no relato da criação, diz Tozer, tudo isso foi tratado como coisas que o Senhor nos fez para nós, fez para o proveito do homem, mas ele nunca pretendeu que essas coisas fossem um ídolo interior. Ele sempre pretendeu que fossem coisas exteriores, coisas subordinadas ao homem, nesse sentido. E ele vai dizer que no fundo do coração do homem há um santuário, onde somente Deus é digno de entrar. No interior do coração do homem, antes da queda, só havia Deus, e fora do homem, todas as maravilhas que o Senhor criou e generosamente deu ao homem, para que o homem se fartasse, de certa forma aproveitasse. Eram bênçãos externas que o Senhor tinha dado para o homem, uma vez que ele estaria dominando essa terra. Até aqui está tudo bem, coisa ótima, o homem criado à semelhança de Deus, sem pecado, colocado num paraíso maravilhoso, está tudo bem, não há falta de nada, há abundância de todas as coisas, todas as delícias, e mais do que isso, a própria presença de Deus. Mas aí entra o pecado, e com o pecado nós temos complicações. Que complicações são essas? É que o pecado, ele subverte o coração do homem, e agora esses presentes que Deus deu, essas coisas que foram dadas para o deleite do homem, fora a própria presença de Deus, passa a ser uma fonte potencial de ruína para a sua alma. Deus sai do trono do coração do homem e agora as coisas estão no trono. E Tozer vai dizer que o infortúnio começou quando Deus foi expulso justamente desse santuário mais interior, mais íntimo no coração do homem, e as coisas receberam permissão para entrar. Então aquela coisa linda, maravilhosa, é agora, na verdade, a ruína do homem. O homem não vai ter mais paz consigo mesmo, ele não vai poder aproveitar essas coisas como bênção de Deus, e essas coisas externas ao homem assumem o comando. E agora, o coração do homem, de alguma forma, está seco, vazio, porque não existe mais Deus ali, Deus não está mais entronizado, o homem está morto para Deus, ele está completamente distante. E é justamente nessa situação terrível é que o homem agora, ele vive, diz aqui Tozer,
numa penumbra moral. Né? E nessa penumbra moral, essas coisas elas começam a lutar para ter a primazia sobre o trono do coração do homem. O homem passa a ser escravo das coisas. E não só passa a ser escravo, ele começa a ambicionar o poder que essas coisas podem ter sobre ele. A palavra de Deus diz que o coração do homem foi feito para o Senhor Deus. O salmista, no Salmo 99, 1, ele diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Ele está entronizado sobre todas as coisas. E claro, ele está entronizado sobre a humanidade. Sobre todo homem ele reina. Mas o pecado colocou no lugar do Senhor Deus, no coração do homem, todas as coisas externas. O Senhor reina sobre o destino de toda a humanidade, de todos os homens. Mas o homem sem Cristo, ele não tem em seu coração esse trono ocupado pelo Senhor Deus. Em seu lugar tem as ambições, tem as cobiças, tem as avarezas. O homem agora tem as coisas do trono. Então essa é essa primeira parte que ele começa no capítulo 2. E ele vai adiante nisso daqui. Ele diz assim que a questão dessas coisas estarem no trono não é simples metáfora, mas é uma análise acurada do verdadeiro problema espiritual do ser humano. Muitas vezes diz assim, você tem que entronizar Deus no seu coração, e muita gente pensa que isso é apenas uma figura de linguagem. Não, isso é uma análise correta do coração do homem sem Cristo. Todos dizem assim que há no coração humano uma rija raiz de vida decaída, cuja natureza consiste em possuir, sempre possuir. Então essa coisa, essa raiz, esse fruto do pecado que dominou o coração do homem, ambiciona coisas. E ambiciona não de uma maneira, vamos dizer, tímida, ambiciona com uma paixão profunda, uma paixão feroz, ela quer. E nessa paixão, nessa busca desenfreada pelas essas coisas, o homem olha tudo e deseja tudo como meu, minha, para si. Ele quer tudo. Nada está fora disso daí. Então, de fato, quando você começa a ver os pronomes, principalmente quando são as crianças pequenas, elas começam rapidamente a aprender meu, é minha, né, eu quero para mim, isso é injusto porque eu não ganhei essa maior parte, e isso está impresso no coração humano. Então, ele diz que é significativo o uso constante desses pronomes do ponto de vista universal. Todas as línguas, em todos os lugares, são os primeiros pronomes que as crianças aprendem e que se enraizam no nosso coração profundamente. E isso é a essência da natureza desse homem que agora tem no seu coração entronizado não o Senhor Deus, mas as coisas desse mundo. Eu gosto da frase que todos dizem assim, são sintomas verbais da nossa enfermidade profunda. Nós podemos perceber isso, e tem pessoas que são mais possessivas do que outras. Elas não conseguem falar 4 palavras sem ter um pronome possessivo ali. Essa é uma enfermidade profunda. E se aprofundaram no nosso coração, e essas coisas tomaram o trono. E todo diz que nós não usamos arrancar nenhuma radícula a fim de não morrer, para que nós não morramos. Ou seja, essas coisas se tornaram necessárias para nós em um desdobramento que originariamente jamais se pretendeu. E mais importante, diz que os presentes de Deus agora ocupam o lugar de Deus. Isso é grave demais. Essa é a nossa situação. E todo o curso da natureza está transtornado por essa substituição monstruosa. Essas coisas, no decorrer da história humana, elas também vão se transformar em ídolos, em que as pessoas materializam de barro, de madeira, de metal, e elas passam a adorar estas coisas. E é algo que nunca foi pretendido para essas coisas que foram criadas por Deus. Nós subvertemos agora o conceito correto da realidade. Deus, o Criador, é substituído pela criatura. E não só a criatura viva, mas
a criatura no sentido material, que é criada pelo desejo do homem de possuir todas as coisas. Então agora o homem deseja todas as coisas. O Senhor se refere a essa tirania das coisas justamente quando ele vai dizer assim, se alguém quiser ser meu discípulo, me acompanhe, me siga, né? Negue-se a si mesmo. Mas o homem agora está no trono, ele está no topo das coisas. No trono do seu coração está sentado o seu ego. Vocês lembram que a última tentação de Satanás ao Senhor Jesus foi justamente nesse desejo de possuir todas as coisas. Diz a palavra lá em Mateus 4, 8, 9, levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O próprio Senhor, Filho de Deus, que estava na presença do Senhor por toda a eternidade, para sempre, de eternidade a eternidade. Ele é alvo da tentação do diabo em colocar em seu coração coisas no lugar de Deus. Olha, todas essas coisas, né, toda essa glória será sua. Basta dar uma ajoelhadinha aí e me adorar, está tudo certo. Por quê? Porque o diabo olha e diz assim, ele se tornou homem. Todo homem é tentado a possuir todas as coisas. Os homens são escravos das coisas. E agora isso se torna uma tirania no coração do homem. Essa tirania das coisas, esse desejo de possuir tudo. Quando o Senhor Jesus ele diz, se alguém quiser seguir-me ou acompanhar-me nessa versão que vocês estão vendo em tela, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo é justamente negar todos esses desejos que escravizam a nossa alma e o nosso coração. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo vai materializar também esse desejo no seguinte versículo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. E essa palavra amor do dinheiro, no grego é uma palavra só, gente. Amor do dinheiro é uma palavra só, que a tradução melhor para nós, ainda que seja amor do dinheiro, é avareza, porque a avareza é a raiz de todos os males. E a avareza a gente pensa muito em dinheiro, né? Mas a avareza é aquele desejo que você tem de querer tudo para si e não abrir mão de absolutamente nada. Nada. Você não quer abrir mão de nada. Então você deseja isso. E é justamente esse desejo de possuir tudo que passa agora a ditar a vida humana, a ditar o comportamento humano, as suas paixões e o sentido último que o homem tem nessa vida. É possuir coisas, é ter coisas, é estar entronizado ao redor dessas coisas, e isso passa a traduzir um sentimento de felicidade ou de sentido de vida. As pessoas morrem, trabalham, se arrebentam trabalhando, correm atrás, vivem atrás dessas coisas, morrem por essas coisas, achando que ao tê-las terão felicidade. E, além do desejo de possuir tudo, o Senhor vai dizer assim, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A encontrará. Pegando já inteiro, né? Ou seja, diz assim, se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. O que é negar a si mesmo? É negar tudo aquilo que o nosso coração deseja para nós mesmos, como nós sendo os únicos recebedores dessas bênçãos. Tome sua cruz, e a cruz aqui é, tome sua cruz porque você vai morrer. Esse velho homem tem que morrer e siga-me. E o mais interessante é que ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, e essa vida de entronização das coisas, por minha causa, vai encontrar a verdadeira vida. Todos dizem assim, vamos fragmentar essa verdade, vamos quebrar essa verdade desses versículos para nós compreendermos melhor. Ele diz assim, seria de imaginar que há no interior de cada um de nós um inimigo que
toleramos por nossa conta e risco. Jesus chamou esse inimigo, né, juntando as duas palavras vida e eu, e isso nós traduziríamos hoje com a palavra egocentrismo, ou como diz na versão original aqui de todos, é a vida em função do eu. E é justamente essa vida em função do eu, esse egocentrismo, que o Senhor está se referindo, o Senhor Jesus, nessa passagem de Mateus 16. Você tem que matar essa vida centrada no eu, essa vida em função do eu. As palavras importantes para essa vida, para esse egocentrismo, é justamente a possessividade, o ganho, o lucro, o meu, o minha. São essas coisas que, de certa forma, fazem a linguagem dessa vida centrada no eu, nossa vida em função do eu. Então ele diz assim, já pegando esse versículo, permitir que esse inimigo viva é perder tudo no final. Por quê? Porque nós não trouxemos nada dessa vida e também não levaremos. Se nós vivermos em função dessas coisas, essas coisas não permanecerão. Também não permaneceremos. Onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração, diz o Senhor Jesus. Se o nosso tesouro são essas coisas passageiras, e aí estará o nosso coração. E essas coisas estão todas entesouradas para o fogo. Ele diz assim, e possivelmente também é uma sugestão aqui da única maneira eficaz de destruir esse inimigo. E a única maneira é a pior maneira para o ego. É justamente a destruição do ego. É a morte dessa vida egocêntrica. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. É aqui que há o remédio para a negação do eu. Mas esse eu não está sozinho. Esse eu ele não é passivo. Ele de certa forma, se rebela contra a sua própria morte. A gente vai ver isso ao decorrer do livro todo. Mas todos ele diz assim que o caminho para o conhecimento mais profundo passa justamente pelos vales solitários da alma. E nesses vales solitários não há esse eu egocêntrico, esse eu centrado, essa vida vivida em função do eu. E quando nós falamos em vida em função do eu, tem muita gente, tem muito crente que imagina o seguinte, que renunciar ou negar a si mesmo é manter sob controle esse ego. É de alguma forma dizer assim, olha, tudo isso que eu gostaria de fazer, eu vou ficar quietinho com ele aqui dentro e ninguém vai ver. Ou seja, você pensa que você pode mandar no seu próprio ego centrado em todas as coisas, como se ele fosse um animalzinho que simplesmente baixasse a cabeça e dissesse assim, ok. Não, o ego somos nós mesmos. Isso não é renunciar, você simplesmente colocar o seu ego numa máscara de santidade e mantê-lo lá dentro alimentando com desejos, com cobiças, com avareza, com ganância. Isso não é renunciar ao ego, isso é criar uma capa, um verniz, uma capa de verniz social sobre ele, em que as pessoas podem dizer assim, olha, ele realmente é uma pessoa que se controla, mas lá no trono do coração, esse ego continua entronizado. Ou seja, o ego não é uma coisa exterior, não é uma coisa que você diz comporte-se. O ego é algo que está no interior, nosso inimigo. Está entronizado no lugar onde ele não deveria estar. Ali somente o Senhor Deus poderia estar entronizado. E todos eles dizem assim que o caminho para o conhecimento mais profundo de Deus passa justamente pelos vales solitários da pobreza da alma, da abnegação de todas as coisas. Os cristãos, eles de alguma forma, eles largaram essas coisas, a ponto de Gálatas dizer assim que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com todas as suas paixões, com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eles repudiaram a essas coisas que são exteriores, essas coisas que passam, essas coisas que, de certa forma, dão a ideia de posse. Então, os cristãos, eles são aqueles que a palavra vai chamar de os pobres de espírito, ali de Mateus 5:3. Ou seja, para você negar o eu, você tem que morrer para essa vida
em que as coisas tomaram o lugar do trono, e você vai ter que ter a humildade de espírito ou a pobreza de espírito. Né? E aí, quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito é justamente aqueles em que há uma humildade, ou como diz ali em Lucas 6:20, olhando para os seus discípulos, disse-lhes assim: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele está falando aqui da pobreza material, como se a matéria em si, que é algo exterior ao coração do homem, fosse o único problema. Ou seja, eu vou agora jogar tudo fora, eu vou virar um pobre, um andrajoso, um mendigo e resolvi o problema do ego. Não. Você vai encontrar pessoas muito pobres, pessoas muito ricas, com o ego entronizado sobre esse trono de coisas. Esse pobre aqui que ele está falando é o mesmo lá de Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, são aqueles que veem a si mesmo como não tendo nenhum mérito na presença de Deus. Nenhuma posse, nenhum título, nenhum sucesso lhes recomendará na presença de Deus. Eles veem e olham o seu estado de miséria e dizem assim: de fato, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, não há nada em mim que me recomende a ti. A esses é o reino de Deus. Eles, como diz todos, eles alcançaram um estado interior comparável ao de um mendigo comum nas ruas de Jerusalém. Essa é a ideia de pobre aqui na passagem de Lucas 6:20 e também ali de Mateus 5:3. É alguém que não tem nada, que depende de outro. E no caso, a humildade de espírito é aquele que olha para Deus e diz assim: somente tu, Senhor, pode ter algo de fato real, concreto para a minha vida. Só dependo de ti. Em ti está todo o sentido da minha vida. Em ti está tudo aquilo que eu desejo para a minha vida. Esses são os pobres de espírito. Eles não veem essa riqueza e sucesso nas coisas. Todos dizem assim que esses pobres benditos não são mais escravos da tirania das coisas. Eles quebraram o jugo do opressor e fizeram-no pela rendição, não por meio da luta. E isso é fantástico, porque o paradoxo do cristão é justamente isso. É quando você se rende e você renuncia a todas as coisas que te dão um trono, entre aspas, espiritual no seu coração, é que você de fato está livre da tirania. No Evangelho é tudo assim. Para você ser o maior de todos, você tem que ser aquele menor, o que serve. Para você ganhar a vida, você tem que perdê-la. Para você quebrar o jugo opressor do ego, das coisas, da tirania das coisas, você não vai lutar no sentido de que você tenha força para isso. Você se rende ao Senhor. Você se esvazia na presença de Deus e diz assim: Senhor, tu és o arrimo da minha vida. Não há nada em mim. Em ti há todas as coisas. E o mais legal, porque esses pobres, é dito assim, porque deles é o reino dos céus. Quando eles perdem todas as coisas, é que eles ganham de fato todas elas, o reino de Deus. Todos dizem assim: vamos levar isso mais a sério. Isso não se trata de um ensinamento bíblico banal que deve ser estocado na nossa mente como um conjunto inerte de doutrinas. Isso daqui é importante para nós. Essa ele diz que é uma marca na estrada de pastos mais verdes, um caminho que foi esculpido nas encostas do monte de Deus. E nós não podemos evitar esse caminho do esvaziamento, da renúncia de si mesmo, de buscar a pobreza de espírito no sentido da humildade de espírito. Se nós nos recusarmos a dar esse passo vistoso, nós decretaremos o fim do nosso progresso. Vocês lembram da passagem do jovem rico? O jovem rico, ele chegou a Jesus e disse: mestre, desde pequeno eu tenho buscado obedecer toda a lei de Deus. O que eu devo fazer para ser salvo de certa forma? Não falou nessas palavras, mas é esse sentido: olha, o que eu devo fazer mais ainda? O Senhor vai dizer assim: ó, segue os mandamentos. Tenho observado tudo isso desde a minha infância. E é interessante porque a resposta do Senhor Jesus
foi exatamente para o trono do coração daquele homem. Diz assim Lucas 18, 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. O rapaz era muito rico, dono de muitas propriedades. Ele queria buscar fazer a vontade de Deus, de alguma forma. Mas o que o impedia e o que o impediu de seguir a Cristo? Essa tirania. Com essa resposta, diz a palavra que ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades e ele foi embora. O Senhor não o buscou, não o adulou, não disse: ei, rapaz, eu estou brincando, volta aqui, dá para seguir-se. Não. No universo moral de Deus, era mais importante que aquele homem fosse embora do que a renúncia do ego fosse retirada do caminho dele. O problema ali não eram as coisas que ele tinha, não era a riqueza que ele acumulara, mas era o quanto essas riquezas estavam enraizadas em seu coração. Houve outras pessoas muito ricas na palavra de Deus que nós não ouvimos algo semelhante que o Senhor falou para esse jovem. Nós temos Zaqueu, que também era um homem rico, o principal ali dos publicanos, o maioral deles. Ele dá metade da sua riqueza aos pobres, mas o Senhor não diz para ele: agora dá o resto. Também, eu quero que você dê tudo. Não. O Senhor vai dizer: dê aos pobres para esse jovem e terás um tesouro nos céus. Ou seja, o verdadeiro tesouro você não tem. Se livre disso, largue o trono do seu coração que está enraizado nessas posses. Vem e me segue. O ego dele disse: não, essas coisas são minhas. E ele vai embora entristecido. Isso aqui não é um ensinamento bíblico banal, porque nós não somos, talvez a grande maioria de nós não somos ricos, mas nós temos coisas em nossos corações que estão enraizadas ali dentro e das quais nós não abrimos mão. Esse ensinamento acerca da tirania das coisas, da renúncia dessas coisas, meus irmãos, não é algo banal. Nós não podemos ouvir isso simplesmente de forma mental, intelectual, e dizer assim: puxa, o Senhor Jesus realmente é muito sábio, olha que belas palavras. Mas essas palavras não tocam o nosso coração e nós continuamos escravos dos nossos desejos, dos nossos tesouros escondidos. O princípio da vida espiritual encontra, e todos vão dizer assim, a melhor ilustração possível na vida de Abraão e Isaac. Vamos chegar lá. Mas antes disso, para a gente entender um pouquinho o que vai vir sobre Abraão e Isaac, nós temos que entender dois pequenos termos que eu estou falando desde o início e talvez não tenha ficado claro ainda. Uma coisa é ganância e outra coisa é avareza. Muitas das vezes em português nós usamos as duas quase que no mesmo sentido, mas há uma diferença aqui. Quando nós pegamos aquele jovem rico, ele tinha ganância ou ele tinha avareza? A ganância é o desejo de possuir cada vez mais, você quer mais. E esse desejo geral está ligado a tesouros. Você quer tesouros, você quer poder, você não se contenta com o que você tem, você quer mais e mais, isso é ganância. E há uma outra coisa chamada avareza. A avareza é o sentido de posse, é você não abrir mão de absolutamente nada do que você tem. Ou seja, é aquela pessoa que, ao ter riquezas, guarda para ela, ela dói quando ela perde as suas riquezas. Ela, de certa forma, quer colocar num cofre forte e dali nunca mais tirar. É o famoso mão fechado, mão de vaca, o tio Patinhas, o avarento. É aquela pessoa que não abre mão das coisas. Em geral, o ganancioso, ele pode trazer com o tempo a avareza. Nem todo ganancioso é avarento. Mas a ganância, ela leva facilmente à avareza, e a avareza, dependendo da pessoa que tem, ela também pode ter associado à ganância. Então, aquele jovem rico, o problema dele não era a ganância. De certa forma, ele buscava obedecer ou, de alguma forma, viver o que ele entendia pela palavra de Deus. Mas os seus bens estavam enraizados de tal maneira em seu coração
que ele não conseguiu abrir mão daquilo. Então nós temos aí a questão da avareza. Você pode entender a avareza no sentido econômico, ou seja, dinheiro, mas a avareza também pode estar ligada a qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de bem. Aquela palavra que nós tivemos ali em Timóteo, o amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro, no grego a tradução correta para o português é avareza. É a pessoa que, tendo posses, tendo bens, ela se agarra e ela não consegue soltar. Essa pessoa nunca, jamais terá a humildade de espírito, a pobreza de espírito. Por quê? Porque a sua esperança está nessas coisas. Ela morre de medo de perder aquilo que ela já conquistou. E quando nós vemos a pobreza de espírito ou a luta que a pessoa tem para se livrar dessa avareza espiritual, talvez uma das melhores histórias todas diz que é a história de Abraão e Isaac. Né? E a história de Abraão e Isaac está diretamente ligada à primeira bem-aventurança. Bem-aventurados vós os pobres de espírito, que vosso é o reino de Deus. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, aprendendo a renunciar. Quando Abraão já era um velhinho, tinha 100 anos, diz aqui a palavra em Gênesis 21, 5, nasceu seu filho Isaac. Isaac era filho da promessa, Deus tinha prometido a ele, a sua esposa também já era de idade. E quando nasceu Isaac, o filho da promessa, filho ali da sua esposa oficial, a esposa verdadeira, aquela criança se tornou, e aqui estou falando, se tornou o deleite daquele senhor, daquele idoso e o ídolo de seu coração. É claro que aqui a palavra de Deus não vai dizer isso, mas nós podemos até pensar, vendo alguns termos que o Senhor deu para Abraão em relação a Isaac, principalmente quando ele chama Abraão para sacrificar seu filho. Mas aquilo se tornou o deleite do coração de Abraão, a ponto que quando ele foi desmamado, em Gênesis 21:8, diz que nesse mesmo dia deu a Abraão um grande banquete. Então, ele estava ali enleivado no seu filho. Aquilo estava se tornando um ídolo no seu coração. E isso, gente, não é tão difícil de entender. Diz todos aqui, por quê? Porque o bebê representava tudo de mais sagrado para o coração de Abraão, que é as promessas de Deus, as alianças, as promessas, as esperanças dos anos e o longo sonho desse ano. Estava tudo ali. E aí nós temos aquele ancião, com aquele seu filho amado, vendo crescer, passando a primeira infância, a segunda infância, entrando ali na sua adolescência, e aquele coração de cada vez mais enraizado, de uma maneira até quase que natural, com o seu filho. A ponto que Tozer diz beirar o risco, o arriscado. Então Deus interveio para salvar. E Tozer diz que veio para salvar tanto o filho como o pai das consequências de um amor que poderia se tornar idólatra. E o Senhor vai dizer em Gênesis 22 uma coisa bem interessante, quando ele chama Abraão e põe Abraão à prova. Diz assim, Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaac, e ainda acrescentou assim, olha o termo, a quem você ama? Ora, todo pai normal ama seus filhos. Mas aqui o Senhor carrega de cores muito fortes esse amor de Abraão por Isaac. A quem você ama? Então você vai dizer assim, ó, aquilo ali estava beirando algo arriscado. Aquele amor estava tomando o coração de Abraão de uma maneira que não deveria. E o Senhor diz assim, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que te indicarei. Abraão foi aquele homem que renunciou à sua terra, que foi para uma terra que não conhecia, a chamado de Deus, um homem de fé, um homem que foi chamado também amigo de Deus. Mas esse homem, no fim da sua vida, ele é submetido a uma prova duríssima. Talvez Abraão não conhecesse as profundezas do seu amor por Isaac. E aí nós temos que lembrar do salmista, quando ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Abraão só vai conhecer as profundezas do seu amor por Deus quando este amor por Deus é posto em prova com o amor que ele nutre pelo seu filho. E isso aqui é algo impressionantemente doído, doloroso para Abraão. Tosa fala uma coisa que talvez muitos perguntem assim, mas parece que Abraão fez tudo simples, né? Ele pegou, obedeceu, levou o filho e foi sacrificar. E Tosa diz assim, um escritor sagrado nos poupa de um close da agonia daquela noite nas encostas próximas a Berseba, quando o homem de idade discutiu com seu Deus. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com Abraão naquela noite, quando o Senhor deu essa ordem para ele. Como é que ele ficou? Ele é um pai, eu sou um pai. Nós sabemos o que é pensar na possibilidade de perder o seu filho. E o Senhor pede isso para Abraão: o seu filho a quem você ama, o seu filho amado. E naquela noite talvez Abraão foi obrigado a pesar o quanto do seu amor por Deus era de fato verdadeiro em relação ao grande amor que ele nutria pelo seu filho, o filho da promessa. E ali Abraão começa a aprender a renunciar, a entender o que é renunciar todas as coisas por amor de Deus. E isso levou a sofrer, ao buscar renunciar a todas as coisas. Todos diz que a gente não sabe desses detalhes, mas podemos imaginar naquela noite Abraão encurvado ali na presença de Deus, lutando com o Senhor em relação a essa ordem. E Tozer fala uma frase que é maravilhosa, ele diz assim: isso aconteceu antes que um outro maior do que Abraão viesse ao mundo e agonizasse no jardim do Getsemane. Talvez nenhum outro coração humano tivesse experimentado uma dor tão profunda. Ou seja, a semelhança da dor do pai ao ver o seu filho na cruz, talvez nenhum tenha experimentado algo tão profundo quanto Abraão. E aqui nós temos justamente a renúncia do nosso tesouro. Isaac era o tesouro de Abraão. E ali tem que renunciar. E não é só o tesouro, ele é o filho. Ele é o filho amado da sua velhice. Então ele diz assim, se ao menos Deus tivesse concedido que ele, Abraão, morresse no lugar do seu filho, teria sido 1000 vezes mais fácil. Por quê? Porque ele estava velho, né? Não teria sido nenhuma grande provação, né? Caminhar tão longe com Deus e morrer para o Senhor. Ele diz assim, de mais a mais seria um último e doce prazer deixar a vista embaçada repousar sobre o vulto do filho vigoroso que viveria para dar sequência à linhagem abraâmica, em cumprir as promessas de Deus, feitas por Deus a Abraão muito antes, em Ur dos Caldeus. Então, seria mais fácil. Senhor, quer sangue? Quer alguém para sacrificar para ti? Pode me levar. Por que Deus pediu para ele imolar o jovem, o seu próprio filho? E todos dizem assim, mesmo que obtivesse a anuência do seu coração ferido, como é que a sua mente poderia conciliar a ideia de que Deus tinha dito para ele: por Isaac será chamada a tua descendência? Então a cabeça de Abraão também devia estar 1000 naquela noite. Por um lado, Deus fez uma promessa a Abraão: olha, eu chamarei toda a tua descendência a partir de Isaac. Toda a tua descendência, que vai ser tão grande quanto tão grande número quanto as estrelas do céu, será chamada Isaac. Mas agora o Senhor está dizendo, vai e sacrifica o teu filho. E aí ele está com um problema no coração, ali uma dor emocional terrível, e ao mesmo tempo ele está com um problema intelectual e um problema teológico. Essa é a prova de fogo de Abraão. E Abraão, ele não fracassou no crisol. Essa frase aqui está bem difícil em português, mas Abraão, ele foi para o cadinho do sofrimento, ele foi provado como o fogo prova prata.
ali no cadinho da aflição. Ele estava sofrendo ao ter que renunciar o tesouro do seu coração. E não só isso. Né? Para você ganhar alguma coisa no reino de Deus, você tem que renunciar a outra. Você, para ganhar o reino que virá, você tem que renunciar ao mundo de agora. Se você quer, de alguma forma, ganhar proeminência no reino de Deus, você deve renunciar ao seu orgulho e servir. Se você quer ser o maior no reino de Deus, você tem que renunciar à sua posição e ser o menor. Se você quer ganhar a vida eterna, você tem que renunciar a essa vida mortal, essa vida de prazeres nesse mundo, essa vida dos prazeres transitórios no pecado. O fato é que Abraão, diz a palavra que de manhãzinha, ele foi, pegou o seu filho Isaque, pegou 2 servos, pegou madeira e foi para o monte que o Senhor Deus havia de lhe mostrar. Ele havia dito e o local onde Deus havia de mostrar. E ele não perdeu tempo com isso. Antes que começasse a aurora ali, ele já tomou essa decisão. E qual foi a decisão? Ofereceria o seu filho conforme a orientação de Deus e confiaria no Senhor para ressuscitá-lo dos mortos. Como é que a gente sabe que Abraão tinha essa esperança que Deus ressuscitaria dos mortos? Porque o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículos 17 e 19, ele diz isso. Diz lá em Hebreus que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que o acolheu, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa foi, de alguma forma, a maneira que Abraão encontrou para resolver aquele dilema. Ele confiou no Senhor. Essa era a ordem do Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele ia sacrificar de fato seu filho. Por quê? Porque ele tinha esperança que Deus seria poderoso para ressuscitá-lo. E é interessante porque Abraão ele errou em relação ao método divino, porque Deus não permitiu que ele matasse a Isaque. Mas Abraão ele acertou direitinho o segredo correto do grande coração do Senhor. E qual era o segredo? Né? Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É o que o Senhor Jesus fala em Mateus 16, 25. Então esse é o segredo, é entregar tudo ao Senhor, porque nele nós teremos todas as coisas que de fato são verdadeiras e são eternas. Isso é importantíssimo para nós. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Abraão estava disposto a perder a sua vida, a perder o seu filho, a perder o seu amor ali pelo seu filho para com Deus. E assim achá-la no próprio Senhor. Ele errou no método, mas ele acertou perfeitamente no coração de Deus. Quem perder por minha causa, encontrará. E o Senhor Deus, ele deixou aquele homem aflito, disposto a prosseguir com aquilo, até o ponto em que Abraão não teria como voltar atrás. E aí Deus interviu e proibiu que ele imolasse o rapaz. Então ele diz assim, nunca foi, dizendo assim, como se Deus dissesse, tudo bem, Abraão, nunca foi da minha intenção que você de fato imolasse o rapaz. Só queria removê-lo do templo do seu coração são e salvo. Pegue-o e volte para a sua tenda. E lá em Gênesis 22, 2 diz, agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste teu filho. Ó, de novo, o teu único filho. A mesma frase que ele diz anteriormente, a quem amas. Nunca foi a intenção do Senhor que Abraão assassinasse o seu próprio filho em sacrifício. Mas ali Deus estava mostrando para Abraão não só
a qualidade do seu amor por Deus, como também tirando do coração, do trono do coração de Abraão, todas as coisas que competissem com o seu amor pelo próprio Senhor Deus. E isso para nós, meus irmãos, é importantíssimo, porque para ganhar no reino de Deus nós temos que renunciar. Para ganhar todas as coisas no reino de Deus nós temos que renunciar a todas as coisas. Para subir, de certa forma, nós temos que descer. Para crescer, nós temos que nos humilhar. Renunciar para ganhar. Abraão recebeu o seu filho, como diz aqui em Hebreus, dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Porque para Abraão, seu filho morreria, mas ele o recobrou figuradamente dentre os mortos. E o Senhor diz assim, sei que temes. Por quê? Porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Muito bem. E aí, agora nós temos Abraão recebendo mais uma bênção. E essa é a bênção maravilhosa, que é a bênção de não ter nada. Porque após esse acontecimento, o céu se abriu e o Senhor diz palavras maravilhosas e palavras sagradas para Abraão. Diz assim, juro por mim mesmo, declarou o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Todos os povos da terra serão abençoados. Olha as estrelas, assim será a sua descendência. Olha os grãos de areia nas praias dos mares, assim será a sua descendência. Você não me negou aquilo que você tinha de mais importante, de mais sagrado, de maior valor. Eu também não te negarei nada. Essa é a bênção de não ter nada, meus irmãos. Quando nós não temos nada, nós abrimos mão de tudo para o Senhor. Nós passamos a ter o próprio Senhor. E com Ele, todas as coisas. E todos dizem que aquele velho homem ergueu a cabeça, né, sobre o monte e se manteve firme, ele forte, puro, digno. Por quê? Porque ele era um homem separado pelo Senhor para receber um tratamento especial. Um amigo, um favorecido pelo próprio Altíssimo. Era agora um homem inteiramente entregue, totalmente obediente, alguém que não possuía coisa alguma. Questão aqui de posse. Em seu coração, o mais importante tesouro, ele abriu mão para com o seu Senhor. Então ele não possuía mais nada de tesouro. Porque se o Senhor dissesse assim para Abraão, Abraão, vai lá naquele monte e leva todas as tuas coisas e lá faz uma grande fogueira e queima. Abraão teria ido tranquilamente. Aquilo eram coisas exteriores, mas o Senhor pediu algo ainda mais importante, mais especial, mais sagrado para Abraão. E Abraão, sim, ele abriu mão desta coisa. Ele não possuía mais nada. Nada nessa terra lhe tinha maior valor do que o seu próprio filho. Ele agora não possuía coisa alguma, porque todas as suas bênçãos estavam concentradas na pessoa do seu filho. E o Senhor, com aquele pedido, ele abre caminho ao coração de Abraão. E o Senhor faz um tratamento especial. Diz Tozer que ao agir assim, Deus praticou uma economia de recursos e tempo. Causou uma dor cruel, e foi cruel, mas foi eficaz. Abraão agora, por meio dessa dor, por meio desse tratamento terrível, ele pode dizer como salmista, no Salmo 16:2, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Meus irmãos, essa é a bênção de não ter nada. Porque em Deus nós temos todas as coisas. Com Ele, todas as coisas virão, segundo o seu querer e a sua vontade. Mas Ele é o nosso bem.
Será que você pode dizer isso de maneira sincera? Ou também não possui senão a ti somente? Porque o nosso coração ele é enganoso. Nosso coração ele gosta de coisas que brilham, coisas que nos dão status, que nos trazem poder, que nos fazem brilhar perante os outros, que nos colocam bem na fita. Mas a bênção de Deus, a maior bênção de Deus para a libertação do nosso coração, é a bênção de não termos nada nesse mundo a não ser o próprio Deus. Ele é o nosso verdadeiro bem. Ele é verdadeiramente o nosso tesouro. Nada possui, senão a ti somente. Causou uma dor cruel, causou, mas foi eficaz. C.S. Lewis, ele falando sobre sofrimento, ele diz assim, por que os cristãos sofrem? E ele me responde, e por que não sofreriam? Estando em Cristo, eles, os cristãos, são os únicos que realmente podem lidar com isso. Por que Abraão passou por essa prova tão terrível? Porque ele podia, porque ele era filho de Deus. Ele podia lidar com isso. Uma pessoa cuja esperança está nessa terra, ela não consegue lidar com essas separações, com essas perdas. Nós vivemos um momento de Covid em que pessoas estão morrendo diariamente devido a essa doença e todos os dias a gente tem que dar o pesar, os sentimentos, os pêsames a várias famílias todos os dias. E é uma dor terrível para aqueles que não conhecem a Deus, que não têm uma esperança além desse mundo. Porque é uma perda irreparável. Perdeu, foi-se, sumiu. Você não tem mais como conseguir. Sua esperança está só nessa vida. Você perde as coisas. Mas os cristãos, eles podem lidar com isso. Eles são os únicos que podem lidar com isso. Porque a sua esperança, a esperança do cristão, não se baseia nesta vida. Não está centralizada nas coisas desse mundo. Não se refere somente aos ganhos obtidos aqui, mas principalmente aqueles tesouros que virão com a vida eterna. Então Abraão sofreu? Sofreu. Recebeu tratamento especial do Senhor. Por quê? Porque o seu coração estava no Senhor. E nesse tratamento ele pôde perceber o quanto ele amava o Senhor e o quanto Deus o amava e queria salvá-lo, inclusive, dessa idolatria no coração. Ele não tem mais nada aqui. Bem, toda diz assim, eu disse que Abraão nada possuía, mas Abraão continuava rico. Ele continuava rico. Tudo que ele possuía antes, ainda ele possuía agora. Ele tinha ovelhas, bois, camelos, gados, todo tipo. Tinha a sua esposa, tinha amigos, tinha servos, e o melhor de tudo, de todos, continuava com seu filho Isaque. Abraão tinha tudo, mas não possuía nada. E aqui, meus irmãos, é o segredo espiritual. É a doce teologia do coração que só pode ser aprendida na escola da renúncia. Não tem como você sentir isso, não tem como você aprender isso nos livros de teologia sistemática. Não tem como você aprender isso apenas como uma verdade intelectual, como uma doutrina teológica, em que você ouve na escola dominical e você simplesmente aceita intelectualmente. Essa bênção de não possuir nada, ela só pode ser aprendida experiencialmente na escola da renúncia, em que, ao tirar algo do seu coração que deveria estar o próprio seu Deus no lugar, vai lhe ferir, e vai lhe ferir profundamente. Então ele diz assim que após essa experiência amarga e abençoada, as palavras meu, minha, não tiveram mais significado para Abraão. O sentido de posse desapareceu do seu coração. Foram lançadas fora para sempre. Eram coisas externas. Abraão entendeu que todas essas coisas eram externas. Até mesmo o amor a seu filho, visto de uma maneira possessiva, era uma coisa que ofenderia ao Senhor. Seu coração estava livre delas. Então, o mundo diz assim, Abraão é rico. Mas Abraão, para ele, apenas sorria quando diziam isso. Por quê? Porque Abraão agora sabia
que não tinha nada. Os seus verdadeiros tesouros eram interiores, eram eternos. O Senhor Jesus vai dizer algo semelhante, mas diz que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, tesouros que vão ser corroídos pela traça, pela ferrugem, ou seja, que serão decompostos com o tempo, ou que serão roubados por outros, ou que você perderá na bolsa, enfim. Esses tesouros aqui, eles não são eternos, eles se desgastam, eles são levados de nós, mas eles acumulam tesouros no céu, que não se desgastam, não enferrujam, não são comidos por traças, não são roubados por bandidos. Esse é o tesouro que nós devemos acumular. E agora Abraão sabia que seu verdadeiro tesouro estava em Deus. Estava em Deus. E citando C.S. Lewis de novo, C.S. Lewis diz assim, que desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes nesse mundo. E ele diz assim, aspire o céu e terás a terra de lambuja. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois, nem a terra e nem o céu. É justamente esse caso. Quando nós, como cristãos, começamos a nos afeiçoar às coisas dessa terra, como se elas fossem tesouros, nossa palavra deixa de ter poder. Nosso testemunho deixa de ser fiel. A nossa alegria no Senhor some. E somos dominados pela inveja, pela amargura, somos tentados ao poder, pela fama, pelo reconhecimento. Se nós aspiramos o céu, essa terra será nossa também. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E outra palavra vai dizer que nós reinaremos nessa terra, nos novos céus e nova terra. Mas se a nossa esperança, a nossa aspiração, nosso desejo é essa terra aqui, gente, se a terra você entesourar pelo fogo, nem a terra você terá e muito menos o céu. E todos vão dizer, não pode haver dúvida que o apego possessivo às coisas é um dos hábitos mais perniciosos da vida. Pelo fato de ser tão natural, raras vezes as pessoas reconhecem pelo mal que é, mas as suas consequências são trágicas. Todos nós temos os nossos ídolos e os nossos tesouros secretos do coração. Esse apego possessivo, nós temos que lutar contra ele. As consequências são trágicas se isso não for tratado em nosso coração, porque tende a crescer no decorrer dos anos. E o segredo é o quê? É confiar tudo a Deus. E nós somos impedidos muitas das vezes de entregar os nossos tesouros ao Senhor, especialmente o quê? Por medo. Medo. Nós temos medo de confiar no Senhor. Nós temos medo de perder a segurança que essas coisas nos trazem, que parecem nos trazer, parecem nos transmitir segurança. E todas as vezes, especialmente quando esses tesouros são nossos parentes e amigos amados, e às vezes também as nossas grandes riquezas, como nós temos grandes riquezas. Mas todos dizem assim, olha, não vamos acalentar, não devemos acalentar esses temores, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não veio para destruir, ele veio para salvar. E uma das frases mais famosas de todas está justamente nesse capítulo aqui do livro. Ele diz assim, tudo o que lhe confiamos está seguro, e nada está de fato seguro se não lhe tiver sido confiado. É uma das frases muito famosas de todas. Todas as coisas só estão seguras em nossas vidas quando elas foram confiadas àquele que ninguém pode tirar do seu nome, que é o próprio Senhor Deus. E ele vai dizer até os nossos dons e talentos deveriam ser entregues a ele. Tudo. Salmo 9,10 diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Os que confiam no Senhor, eles não serão desamparados. Por quê? Porque o Senhor conhece os seus. Eles não serão deixados de lado, ok? Eles deveriam ser reconhecidos nesse sentido, nossos dons e nossos talentos. O que eles são? São coisas que Deus nos emprestou, não são coisas que pertencem a nós. E todos eles dizem assim, nós não temos mais direito de reivindicar crédito por habilidades especiais do que por olhos azuis ou músculos fortes.
1 Coríntios 4,7 diz assim: pois o que te torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Ou como diz lá em 1 Coríntios 4,7, quem, pois, é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Deixa eu ler de novo. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? É isso daí. Se você acha que você tem um talento especial, você é mais inteligente, que você é mais hábil em tal coisa, que você tem talvez uma habilidade a mais, tem dinheiro a mais, tem posição a mais, tem berço. Essas coisas não vêm de ti, são bênçãos de Deus. Você não pode pensar assim, eu sou melhor. Mas quem é que te faz sobressair? Se você tem algo que te faz sobressair perante os outros, isso vem do Senhor, não pertence a ti. Então diz assim que o cristão que é atento o suficiente para se conhecer, e a pergunta é se nós nos conhecemos a nós mesmos, ele diz, mesmo que seja um conhecimento ligeiro, reconhecerá os sintomas da doença da posse e se angustiará ao encontrá-la no próprio coração. Há pessoas que não se conhecem, e muitas das pessoas não se conhecem a si mesmas, porque elas olham para si e elas imaginam que as coisas que elas têm não estão escravizando o seu coração. Mas qualquer cristão sincero que busque um reconhecimento pouco maior de si mesmo, perceberá essa doença em seu próprio coração. E isso vai angustiá-lo, pelo menos para o cristão sincero. E todos terminam dizendo, se o anseio por Deus for forte o bastante em seu interior, ele desejará fazer alguma coisa acerca disso. E aí a gente pergunta assim, o que poderia ser, o que eu posso fazer acerca dessa necessidade que eu tenho de ter coisas, de possuir coisas, mas que essa coisa me constrange, porque isso não gloria o Senhor, não vem para a glória de Deus. E aí nós temos que abrir mão de si mesmo. Aí todos vai dizer assim, antes de mais nada, essa pessoa deveria renunciar a toda a defesa, não fazer nenhuma tentativa de desculpa. Porque o normal é a pessoa que está centrada em si mesma quando ela é colocada à prova, quando ela é colocada na parede com relação aos seus erros, com relação aos seus pecados, com relação ao seu coração egocêntrico. O normal é essa pessoa dizer assim, olha, eu não sou culpado. Ou às vezes, quando ela tenta explicar, ela vai tentar se defender a si mesma, ele vai dizer, ó, ele ou ela também tem culpa, não sou só eu. Ou quando ele é pego na boca da botija, ele não tem como sair, ele vai dizer, olha, eu posso explicar, e ao tentar explicar, ele busca se desculpar, e ele vai dizer, olha, todo mundo é assim, ou então, desculpa aí, vai, foi mal, meu, né? Acontece. Em outros casos, a pessoa diz, por que eu tenho que abrir mão? É meu, o que você tem com a minha vida? E outros apelam para emocionalismo barato, vão dizer assim, é a minha felicidade. Onde fica? Por que eu tenho que abrir mão disso? Deus não me ama? Eu vou ser infeliz? E todos vai dizer, em primeiro lugar, tem que renunciar a toda defesa. Essas são as defesas normais que nós fazemos. Não fazer nenhuma tentativa de se desculpar aos seus próprios olhos como aos olhos do Senhor. E quem define a si mesmo, só tem a si mesmo por defesa. Mas quem espera do Senhor essa defesa, todos vai dizer, terá como seu defensor ninguém menos que o próprio Deus. E o cristão, se ele está cheio de dúvidas, né, ele tem que esmagar essas dúvidas em relação a si mesmo, achando que ele, de alguma forma, ele pode se auto-justificar. Ele tem que tirar isso do seu coração. E todos deveriam se lembrar que esse é um assunto santo. Quando nós estamos falando de renúncia, não é uma utopia. Não é aquela lição de escola dominical para você pensar como um projeto de vida no decorrer da vida, né?
quem sabe eu posso abrir mão disso e daquilo. Não. Isso é um assunto santo. E nesse assunto santo você não pode tratar de forma casual, de forma inadequada. Essa pessoa tem que se apresentar diante de Deus com toda a determinação de ser ouvida. Ela está olhando, está vendo o seu coração, um coração mau, um coração que está centrado em prazer, está centrado em títulos, está centrado em reconhecimento, está centrado em ídolos, está centrado em coisas. Ela quer reconhecimento, ela quer sucesso na sua carreira, ela quer a si mesmo no trono da sua vida. E essa pessoa tem que ir na presença do Senhor quando ela vê em seu coração determinado a ser ouvido. Que ela volte ao Senhor e insista que Deus o aceite por inteiro, que retire as coisas do seu coração. E ele diz assim, nele reine com poder. É diferente do anterior, porque essa pessoa agora humilhada na presença de Deus, ela vê esses ídolos no seu coração, ela vê a sua vida, que muitas das vezes se volta para o pecado, e ela diz, Senhor, a culpa é toda minha. Eu pequei contra ti, não tem justificativa, eu sou injusto, eu sou mau, mas me perdoe, Senhor. Olha, Senhor, eu pequei nisso, eu pequei também naquilo, eu pequei naquilo outro também, Senhor. Tudo isso eu fiz, tudo isso é errado na tua presença. E aí tem que haver humildade de querer ser ouvido e pedir com sinceridade, Senhor, quebre esses ídolos em meu coração. Dá-me santidade. Nem que para isso eu sofra a maior dor possível para que esses ídolos sejam arrancados do meu coração. E se você tiver coragem, você pode acrescentar assim, dá-me a bênção de não ter nada. Que meu coração seja rendido unicamente a Ti. Meus irmãos, nós temos que buscar Deus nesse sentido. Senhor, reina em meu coração. Todos eles dizem assim, caso você adote uma postura drástica o bastante nesse sentido, de maneira santa, de maneira determinada, poderá encurtar o tempo de sua agonia, de anos para minutos, e adentrar a terra boa, muito antes que seus irmãos mais lentos, que afagam seus sentimentos e insistem em ter cautela na relação com Deus. Vocês lembram do pecado de Davi? Davi cometeu um pecado terrível, não, vários, para possuir a mulher do seu amigo. E depois de toda aquela desgraça, Davi ele foi na presença de Deus e rasgou o seu coração, se arrependeu de uma maneira impressionante. E o Salmo 51 é um desses salmos em que ele fala acerca do estado da sua alma em arrependimento. No versículo 4 ele diz assim, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, ele quis para o seu coração algo externo e acalentou esse desejo e lutou por esse desejo e pecou de uma maneira vergonhosa contra o Senhor. Mas depois ele se arrependeu e as consequências do pecado ficaram, viu? Ficaram na sua família até o fim da sua vida. Não houve mais paz, houve sempre derramamento de sangue. Mas Davi foi um homem que se voltou ao Senhor com o coração dilacerado. E ele também diz no Salmo 51 o seguinte, Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meus irmãos, esse é o homem que está abrindo mão de si mesmo. É um homem que está em agonia pelos seus erros, é um homem que desejou a posse de algo que não deveria e pecou, porque aquilo se tornou um ídolo em seu coração e ele buscou satisfazer os desejos desse ídolo em seu coração. Abrir mão de si mesmo implica em se voltar para Deus com determinação, com coragem, pedindo para que o Senhor quebre o seu coração,
o Senhor esconda o rosto dos seus pecados de iniquidade, porque foram terríveis. E mude o coração. Dá-me a bênção de não ter nada em meu coração no teu lugar, Senhor. Seja isso o que for, custe o que custar, seja a dor a mais forte sofrer, para que esse coração esteja repousado unicamente em Ti. Isso é abrir mão de si mesmo. E, meus irmãos, não há meio termo na renúncia de si mesmo. Não há meio termo. Todos dizem assim, jamais nos esqueçamos de que uma verdade como essa não pode ser aprendida por memorização mecânica, não é algo intelectual somente, como se aprendiam de fato no passado, nos livros de ciência. Ele diz assim, ela tem que ser vivenciada antes que possamos conhecê-la de verdade. A renúncia não é uma doutrina teórica. A renúncia é um mandamento moral e um mandamento que nós devemos colocar em prática experimentalmente. Nós não podemos vivenciá-la só no aspecto mental. Nós devemos vivê-la no nosso coração por meio das experiências desagradáveis e amargas de Abraão. Qual foi a experiência desagradável e amarga de Abraão? Ter que abrir mão da posse do seu maior tesouro. E há um termo aqui mais forte, que diz assim, a antiga maldição não se dissipará sem dor. O velho avarento e irredutível dentro de nós não se deitará, nem morrerá em obediência a uma ordem nossa. Não dá para dizer assim, eu amarro o velho homem, eu amarro o demônio da posse que está em mim. Não existe isso. Ele precisa ser arrancado do nosso coração como uma planta, uma erva daninha do solo. Tem que ser extraído com agonia e sangue como um dente de uma mandíbula, um dente podre de uma mandíbula. Ele precisa ser expelido da nossa alma com violência, como Cristo expulsou os cambistas do templo. E teremos que nos preparar para resistirmos contra sua súplica piedosa. Porque quando nós queremos arrancar esses ídolos, eles vão apelar para o quê? Para a autopiedade. Não é assim, todo mundo é assim, tem pena de ti. Isso é uma luta, meus irmãos. É uma luta renhida, todo dia. A ponto que o Senhor chegue e nos coloque à prova e nos dê essa bênção. Mas nós temos que procurar. Paulo falando em Atos, na verdade, 20, 24, ele diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aqui estão duas frases. Primeiro que ele diz que nada considero a vida preciosa. Ou seja, ele já abriu mão da vida. A vida já não era preciosa para ele. Ela só era preciosa no sentido que pudesse completar a carreira do ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Então ele disse, a única preciosidade que há na vida é que ela me permite completar a carreira. Me permite fazer o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Qual foi esse ministério? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. É só isso. Mas ele era um homem que estava já sem posses. Essa vida para ele não tinha valor como nós damos hoje em dia. O sucesso que ele teve no judaísmo já não era algo que chamava atenção, não fazia os seus olhos brilharem. Porque nada disso lhe era precioso hoje em dia, não naquela época. Não? Ele queria completar sua carreira e no fim da sua vida ele vai escrever assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O termo aqui todo é de luta, são termos marciais, são termos de guerra. Ele combateu o bom combate, ou seja, ele lutou com as armas certas, de maneira fiel, de maneira corajosa. Ele foi até o fim, ele não deixou nada para trás, ele completou a ordem que lhe foi dada naquele combate. Então ele completa a carreira. E em nenhum momento ele perde a fé, ele perde a esperança no Senhor.
Não há meio termo na renúncia de si mesmo. A nossa carreira que nos foi dada é combater o bom combate. E nesse bom combate, meus irmãos, a vida que nós temos é um atrabanco. Porque se nós a considerarmos preciosa aos nossos próprios olhos, nós já estamos caindo nesse combate. Já caímos, já perdemos. Então isso não serve para nós. A renúncia é o teste de todo cristão em busca de Deus. Se pretendermos de fato conhecer a Deus, de sua crescente intimidade, devemos seguir esse caminho da renúncia. E se estamos resolutos na busca de Deus, cedo ou tarde Ele nos conduzirá a esse teste de Abraão. Ele diz assim que na época que Abraão sofreu esse teste, ele não reconheceu como tal. Mas se Abraão tivesse seguido um outro curso diferente daquele que ele tomou, se Abraão tivesse dito, eu não vou matar o meu filho, mas de jeito nenhum vou sacrificar meu filho. Procura outro para isso. Todos dizem assim, olha, a história inteira do Antigo Testamento seria diferente. E Deus manteria o seu plano. Deus teria encontrado outro homem para levar a cabo o seu plano perfeito. Mas para Abraão, diz todos assim, seria trágico a sua história. Era uma perda que ele não poderia sofrer. E é claro, voltando para nós, todos vai dizer, talvez, portanto, seremos levados um a um ao local de teste. E talvez jamais saibamos que lá estamos. Quando nós estamos no meio do teste, na maioria das vezes, nós não percebemos isso. Podemos ter várias opções a nosso dispor, mas só tem uma única alternativa. Então, nesse lugar de teste, só teremos uma única alternativa, que é buscar ao Senhor. Ok, meus irmãos? E eu quero terminar aqui com João falando, já no fim da sua carreira, diz lá em Atos, falando sobre Jesus, diz, mas ao completar João a sua carreira, ele dizia assim, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. João também estava completando a sua carreira. E ele diz assim, olha, eu não sou essa pessoa que vocês acham que eu não sou o Messias, eu não sou o rei que vocês querem entronizar. Aquele que vem depois de mim, ele é. E quanto a esse, eu não sou digno nem de tirar ali os nós das suas sandálias. Isso daqui, meus irmãos, é justamente a questão em que você renuncia a si mesmo e busca em Deus todo o sentido da sua vida. Amém? E aqui, terminando com a oração, todos sempre terminam com a oração, e eu gostaria que nós orássemos também essa oração. Ele diz assim, e ore se achegando a Deus, Pai, quero te conhecer, mas o meu coração covarde tem me abrir mão dos seus brinquedos. Senhor, não consigo me separar dele sem sangrar por dentro. E não tento esconder de ti o terror da separação. Achego-me tremendo, mas me achego. Por favor, arranca do meu coração todas essas coisas que tenho acalentado há tanto tempo e que se tornaram parte do meu ser vivo, de modo que possas entrar e habitar ali sem concorrência. Então torna glorioso o assento dos teus pés. Meu coração não terá necessidade do sol para brilhar em seu interior, pois tu, Senhor, serás luz para ele, e noite não haverá ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém.